Gestores e gestoras, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem levado muito conhecimento, muitos aprendizados. Como eu sempre digo, é sempre uma estação, como se fosse uma viagem de trem. Mas hoje eu vou dizer que é um aeroporto, porque estamos aqui com a fera aqui hoje, muito veloz no dia a dia. Então, hoje nós estamos no aeroporto, como se fosse um aeroporto, aonde cada aeroporto é um aprendizado, é uma empresa, é uma história, é um case. Se você está chegando agora, volta lá e assiste os episódios anteriores. Comenta, compartilha e nos ajude a melhorar a cada dia este projeto. A ideia é fazer com que você que é empreendedor possa melhorar a sua gestão. Gestão não é uma coisa instante, gestão você melhora a cada dia, porque o cenário muda, o cliente muda a sua necessidade e nós temos que estar aí sempre aprendendo. E para aprender hoje, vai nos abrilhantar bastante aqui, Felipe Anderson, que eu tive o prazer de conhecer há muito tempo, já passou pelo programa Paraibano da Qualidade, já estudamos junto, fizemos o MBA junto. É uma pessoa assim muito dinâmica. Hoje o mercado conhece aqui, que está à frente aí do digital, do Armazém PB, mas já passou também aí por várias áreas, que ele vai falar um pouco sobre isso. Para falar um pouco, Felipe, para que o nosso público conheça um pouco mais de você, até porque este podcast ele é exibido em várias partes do Brasil, aliás, do mundo. Nós temos aqui alguns episódios que já atravessaram fronteiras aí para outros países, recebi feedback. Felipe, quem é você na fila do pão, Felipe? Quem é você no dia a dia? Sei que você... Vou dizer algumas coisas que eu sei, tá? Vai lá, vai lá. Você gosta de pedalar, é pai, gosta de um violão, gosta muito de livros. Vou pedir muito para você indicar livros aqui para a galera aí que é do mundo dos negócios. E você também hoje desenvolve uma atividade muito importante que é conduzir essa transformação digital. A sua formação em qual área, Felipe? Administração, Josué. Administração, é pós-graduado. Isso. E essa parte do PMO também. Vamos lá, um pouco aí do seu currículo aí para que quem está nos assistindo conheça, Felipe. Beleza, Josué, muito obrigado. Olá a todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui na Bússola do Gestor. Um projeto que visa transformar, Josué. Todo mundo que está aqui assistindo, você fala, Felipe, a gente não vai estar aqui para bater um papo. A gente vai estar aqui para contribuir com a evolução daquele que está nos assistindo. Seja como CPF, seja como CNPJ. Bom, Josué, você é um amigo de longa data. É bastante, viu? A gente já está aqui em várias desventuras, aventuras há muito tempo. E eu entrei, Josué, no varejo no longínquo 2010. Eu vou fazer 13 anos aí de Armazém Paraíba e já fiz um grande job rotation por lá. Já atuei no recursos humanos do Armazém, com vários projetos significativos. Atuei na comunicação interna, atuei no comercial, atuei na formação do nosso PMO, que antigamente começou como qualidade, depois a gente fez o nosso PMO, escritório de projetos, porque o Armazém, como uma empresa grande, de muitas iniciativas, se a gente não regrar, não criar uma governança de projeto, o negócio se desorganiza. Quantas lojas tem hoje, Felipe? São 56 lojas físicas e o e-commerce, né? Então, 4 CDs, uma estrutura realmente... 65 anos de empreendedorismo, né? Então, você pega aí a empresa que passou por muita coisa, por muitas crises e que continua sólida, com a sua credibilidade intacta, com uma base de cliente fiel. Então, isso tudo com base no trabalho e de pessoas extremamente talentosas que fizeram com que o Armazém chegasse no patamar que chegou. Felipe, e esse mercado? Mas antes... Já que você falou aí que você que está nos assistindo vai estar aprendendo, nós queremos contribuir com essas pessoas. Antes de eu te perguntar como é que está esse mercado, fazer uma pergunta que eu faço sempre no final. Mas como você é diferenciado, eu vou inovar aqui hoje e fazer no início. Felipe, o que você começou lá em 2010, tá? Mas o que você sabe hoje que se você soubesse em 2010 ou 2015 ou até antes, teria te ajudado mais na tua vida aí? Ou não, ou você fez tudo certinho, ou você teve alguns momentos em que você poderia ir por outro caminho se você soubesse o que você sabe hoje. Essa é uma pergunta difícil. Você chega já por isso que eu faço no final, mas pra você eu faço no começo. No final, porque o cabelo já tá mais quente, né? Aí sai com mais facilidade. Mas você pode ser no começo, tá? Josué, assim, eu passei pelo Movimento Júnior e aprendi muita coisa por lá. Passei pelo PPQ, aprendi muita coisa por lá. E no Armazém... Para quem está nos assistindo, o Movimento Júnior são as empresas juniores das universidades, né? Chama IEJA, não é isso?
Hoje, quem organiza as empresas juniores é a PB Júnior, que é a Isso. confederação. Aí tem umas 50 empresas juniores das mais diversas ciências, né, associadas à PB Júnior, prestando serviço, consultoria às empresas, né? Então, um trabalho realmente muito significativo para o nosso estado e para o Brasil como um todo. E o PPQ, hoje a Abracinov, também fomentou muito conhecimento, muito network no início da década. Então, foram movimentos extremamente relevantes. E ainda são, logicamente. E aí vim para o armazém e vivi também no armazém muitas pautas, muitas ciências. Então, você está... uma temporada em recursos humanos, outra temporada em marketing, outra no comercial, com vendas, outra ali com tecnologia da informação. E, assim, depois de viver tanta coisa, eu sinto que tem um elo dentro de tudo isso. Esse elo se chama relacionamento. Muitas vezes a gente quer acelerar algum projeto, alguma ideia, e a gente vai meio que atropelando, porque a gente está cego em conseguir aquele resultado, mas a gente até consegue o resultado, mas ele não é sustentável, porque as pontes, elas são feitas e são alicerçadas com base nos relacionamentos humanos. Nós estamos aqui, pessoas para pessoas. Tem um advento aí das IAs, ChatGPT, Midjourney, tudo aí para trazer mais produtividade para o ser humano e o ser humano resgatar aquilo que é insubstituível, que é a relação, que é a criatividade, que é a emoção, que é o cuidado. Então, a gente vai vivendo e vai entendendo que dentro de todas essas ciências e todos esses negócios diferentes, uma coisa conecta tudo isso e é o fator essencial do sucesso. É como a gente se relaciona, como a gente trata, como é que a gente faz com que aqueles que estão ao nosso redor prosperem também. A jornada é muito melhor do que o ponto de chegada. Então, você diria o seguinte, busque mais relacionamento, mais experiência de viver várias áreas, porque você desenvolve uma capacidade de uma visão sistêmica a partir desse momento em que você passa a trabalhar, a conviver, a estudar várias áreas diferentes. Porque como você teve todas essas experiências, cria que eu sempre falo, né? Você tem ali como se fosse uma viagem mesmo, você viaja com a necessaire, principalmente as mulheres, né? Uhum. E a mala grande no comportamento de mala do avião. A necessaire é para coisas rápidas que você precisa, Exato. tá certo? Já a mala é para coisas mais, digamos assim, para uma semana de viagem. Assim é o conhecimento, aquilo que você sabe que está na sua cabeça Isso. ali, que você adquire com essas experiências que você vive, é a necessaire. Toda hora você sabe chegar ali e trazer à tona. Se você quer um conhecimento maior, você vai pesquisar sobre... E eu sempre digo, né, que se você der um Google em qualquer assunto, você tem. Uhum. Então, quanto mais você tem essa experiência, mais sua necessidade vai ficando grande para que você possa ser mais desenrolado como você, eu posso dizer assim, tá? Agora imagina você viajar sem mala ou sem necessaire. E tem muita gente nessa forma, sabe, Felipe? Tem muito... Por isso que você, quando fala tem que ter conhecimento, tem que ter, Josué. Tem que ter. Se as pessoas que ficam lá esperando as coisas cair do céu, ou terceirizando a sua evolução, olha que horrível, terceirizar a evolução. Eu espero que os outros me ajudem a evoluir. Você nunca vai ter uma mala, rapaz. Você nunca vai ter uma necessaire. E isso vai fazer falta. Aí muitas vezes a pessoa fica pensando, rapaz, eu quero ter sorte na vida. Quero conseguir ganhar na Mega Sena, arrumar um bom emprego. Rapaz, a sorte está para aquele que se prepara. É o sonho sem ação, né? Sonho sem ação, esperar pela sorte, né? E aí o nosso saudoso aí, Viviane Oscar? Sim. Ele teve o doente. Oscar Schmidt. Que ele disse, né, que quando isso aqui tinha sorte, quer dizer, quanto mais ele treinar, mais tinha sorte. Mais tinha sorte. E o filósofo, acho que é Clóvis de Barro, o Aelo é Cortella, disse que... Não, nenhum dos dois, é Karnal. Ele disse que quando os caras você teve sorte é o que os vagabundos dizem para não valorizar o seu esforço. Exatamente. Sorte. Felipe, já começa assim realmente quente, tá certo? Porque você tem um cara que tem sempre buscado cada vez mais conhecimento. E esse mercado que vocês atuam hoje, como é que está esse mercado? De onde ele veio? Como é que ele está hoje? Quais são as tendências? Principalmente aí com o advento do e-commerce, que se fala daqui a pouco também, como foi a transformação de vocês. Eu conheço um pouco da história, mas assim, brilhante a forma como vocês fizeram, tá certo? Mas este mercado,
Como é que ele está? Tivemos aí algumas grandes empresas também desse setor recentemente derretendo as ações, Isso. tivemos outros que quebraram também recentemente, enfim. Mas como é que está esse mercado? Qual é a tendência dele, do varejo, Felipe? Pronto, Josué. Eu vou fazer uma introdução para a gente voltar um pouco ali para o início da transformação digital, porque eu acho que vai embasar um pouco do que eu acredito que vai ser os próximos anos, tá? A transformação digital das empresas não é uma coisa nova. Agora, em 2019, 20, 21, principalmente impulsionado pelas medidas restritivas da pandemia, o negócio pegou fogo em tudo quanto é canto, né? Todo mundo investindo, pensando e implantando práticas de transformação digital. Mas não é uma coisa nova. Dito isso, o Armazém sempre tentou emplacar o seu projeto de e-commerce. Inicialmente seria aquela primeira pedra angular do tema de transformação digital. E essa pedra conseguiu sair dos nossos SWOTs e se transformar num projeto em 2019, liderado por Francisco Augusto, nosso até então CTO da empresa. E aí buscou-se uma ferramenta de mercado, engajou-se diversos departamentos na época para tocar esse projeto, que é um projeto de fato multidisciplinar, mexe com logística, mexe com comercial, mexe com preço, com cliente, com a área de relacionamento cliente, com recursos humanos, porque tá mexendo na cultura da empresa, mexe Tem com gente que loja. acha que só pegar o sobrinho da cara cheia de espinha, faz um sistema bem aqui, Não. ou vale comprar um software e implantei. Tá pronto. Não é isso. É uma ciência, além de Cultura tudo, da empresa, a cultura... transformação digital é uma ciência humana que passa por tecnologia, que passa por Gostei, processo. viu? Gostei. Entendeu? Eu vi. É uma Eu ciência humana. vou copiar isso aí, porque digo sempre que eu não tenho capacidade de criar, É isso. eu tenho humildade de copiar, tá? Eu tinha visto também uma de Salib, ou foi Sandro, que ele falou assim, que a tecnologia, ela está aqui acima como uma áurea do que acontece aqui embaixo. Exato. Entendeu? É tanto que se você pega, saindo um pouco do e-commerce e indo para qualquer tecnologia que você está implantando numa empresa, se você tem um processo ruim, você coloca tecnologia nele, vai acelerar uma coisa que já estava ruim. Potencializar a ruindade. E potencializar a ruindade. Então, antes de você dizer assim, eu vou melhorar um processo implantando tecnologia nele, primeiro melhora o processo para só depois. Eu, tipo assim, se eu escrevo errado, a impressora imprime errado. Entendeu? Se eu boto uma impressora que imprime mais rápido, ela vai imprimir o processo errado mais rapidamente. Mas vamos lá, Felipe. É aquele tripé, pegando o gancho aí. Tudo que você está vendo passa por 3 fatores de sucesso: pessoas, processos e tecnologia. Se você tem tecnologia e processo sem pessoas, você está fazendo uma automação boa, que não serve para ninguém. E aí você vai cruzando esses negócios e entendendo que só vai prosperar se as 3 frentes elas estiverem contribuindo. Mas voltando, né? 2019, outubro de 2019, o Armazém lança o seu e-commerce, né? E o Armazém sempre apostou muito na prata da casa. Quem tá, só interrompendo aí, porque isso é bem interessante, tá, gente? E eu acho que é chamado de rebrand, não é isso? Vocês estão trabalhando muito agora Armazém PB, não é isso? O digital principalmente, Armazém PB. Eu tenho visto muito isso no mercado, é isso, né? É uma tendência minimalista, né? De reduzir os nomes, Armazém Paraíba é um nome maior, então Armazém PB é um nome menor. Bacana. Então faz parte também, é uma das matérias desse tema transformação digital. E aí, a gente, em 2019, recebeu o convite, eu estava em outras frentes no Armazém, para assumir o projeto do digital, né? Agora, a operação do digital. E no cinema tem até um termo chamado reboot, né? É quando você quer contar uma história de novo, mas não quer desconsiderar as histórias antigas. Tu gosta de 007? Rapaz, eu adoro aquele filme ali. Pois é, 50 anos contando histórias de 007. A música é a mesma. A música é a mesma, é sempre com terno, Bond, James Bond. Muda o ator quando ele tá ficando mais velho, mas você não precisa contar a história do começo. Por sinal, é considerado um dos caras mais elegantes do cinema, é o 007, né? Esses homens que gostam de andar aí, como é que chama? É os heterossexuais, assim que chama isso? Deve assistir 007 para aprender como se vestir. Pois é. E aí, isso é um soft reboot. Você muda um pouco a história, mas ela continua. Uma nova história, mas sem desconsiderar o passado. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo e com minha equipe. Lá em 2019, a gente recebeu um soft reboot. Saímos das nossas pautas, ingressamos. Aí você assume ali a responsabilidade por implantar a transformação. Para dar continuidade, né? Eu acredito que ela já tinha começado com o projeto do e-commerce. E aí,
Isso só para situar no tempo, outubro de 2019. Aí veio o Black Friday, Certo. novembro, E veio- dezembro, Natal, No meio do caminho tinha uma pedra. janeiro, fevereiro, 21 de março. No meio do caminho tinha uma pedra. Olha o tamanho de pedra era aquela. 21 de março, já vinha, né, desde o começo de março, o noticiário falando muito sobre a questão do Covid se espalhando pelo planeta. Os primeiros casos estavam às vésperas de chegar no Brasil, e aí teve as medidas restritivas de lockdown. Então, nenhum empresário a nível global estava preparado para aquilo. Nenhum, né? E eu lembro muito que era um sábado. A gente, emergencialmente, digitalmente, fizemos uma reunião e decidimos por fechar as lojas antes de qualquer tipo de medida oficial por parte do governo. E aquele final de semana ele foi muito decisivo, porque suscitou a criatividade e a tecnologia para que a empresa não parasse. Você vê aí, 56 lojas, 2.000 pessoas, 2.000 famílias, desamparadas sem saber sobre o futuro. Isso também, qualquer empresa, Dental Gold passou por isso, as outras todas passaram por aquilo. E aí a gente foi pro final de semana e antes desse sábado a gente estava tendo as reuniões das nossas regionais. E eu sou uma pessoa que acredita muito na providência divina. E eu levei a câmera fotográfica. Tem que estar em duas coisas, em Deus e em dados. Essas duas coisas aí andando em paralelo. E aí, eu levei a câmera fotográfica e bati uma foto dos gerentes segurando o celular. Porque eu queria que os gerentes de loja fossem também promotores do e-commerce, né? A minha loja agora é 24 horas e tudo mais. Porque a gente já nasceu com Pickup Store. É interessante isso aí, né? Ó, passar a mensagem e todos envolvidos, todos engajados. Isso, exatamente. Como a gente nasceu com Pickup Store, ou seja, o cliente compra online e pode tirar na loja, então já tinha uma integração omnichannel, algumas iniciativas omnichannel. Dependendo da canalidade, o foco é o cliente. E a gente bateu a foto desses gerentes. Quando chegou na sexta-feira, acabou a última reunião. No sábado começou o lockdown. Aí a gente reuniu o time de designers e vamos botar essa turma para ser divulgador online. E aí, como é que a tecnologia pode fazer para essa turma divulgar e ser comissionado por essa venda? E aí vem, rapaz, a importância de você ter um bom relacionamento, ter um bom ambiente, para que as pessoas possam sugerir ideias. O time lá sugeriu que a gente alterasse o campo de cupom de desconto. É um campo desse que você encontra em qualquer e-commerce. Cupom de desconto para comprar mais barato. E você trocar os caracteres, Josué. Cupom de desconto para código divulgador. Porque por trás do sistema, quando você fecha uma venda, aquele dado fica vinculado à compra. Então você cria uma rastreabilidade dentro do sistema. Então se eu tirei o cupom de desconto e botei código divulgador, eu consigo ter uma rastreabilidade e consigo pagar a comissão. Essas decisões que, acompanhando esse mercado online, muitas empresas não decidiram, passaram muito tempo para decidir se comissionava a venda ou não online, se integrava o ser humano dentro do processo online. A gente teve que quebrar esse tabu em uma manhã e encontrar uma solução para que essa ideia funcionasse em uma manhã. E ao longo do sábado e do domingo, a turma dos design pegou as fotos lá, que providentemente foram batidas, fez um cartão de visita para os gerentes, depois a gente partiu para o cartão de visita dos vendedores, criou um código para cada um, subiu no sistema e na segunda-feira nós estávamos com a operação funcionando. Caramba. Na loja aberta, com todo mundo vendendo pelo site. Eles passaram a vender de ficar em casa, ficar em casa e retirar na loja. Não, inicialmente as lojas estavam fechadas, inclusive, para retirada, certo. Mas a logística tinha liberdade. Fazia entrega. Fazia entrega, entendeu? Certo. Então a turma vendia pelo WhatsApp, abria a câmera, fazia videoconferência. Então primeiro assim, todo mundo teve que entrar no site e aprender a usar o site, entendeu? Do serviço mais simples do armazém até o presidente, todo mundo tinha que entrar na loja, ver a vitrine, ver quais eram os produtos, saber procurar, saber fazer forma de pagamento e tudo mais. E aí isso criou um foco, uma energia muito grande. Como é que foi a aceitação daquele teu cliente? Você trabalha com cliente também de carneiro, trabalha ainda ou não? Trabalha, sim. Trabalha ainda, né? Trabalha. Como é que foi essa aceitação? Porque você pega o pessoal, às vezes, que... eu acredito que o cliente de carne hoje é o pessoal mais da periferia, né? Assim, não sei se... Não, pega o cliente do interior, do estado. Certo.
Como é que foi muitas vezes é a aquele interação cliente com eles para vender? que não tem acesso a crédito bancário, Certo. entendeu? Então o armazém fornece esse trabalho de crédito bancário para que o cliente possa ter acesso à compra de produto, mobiliar a sua casa e tudo mais. Como é que foi a entrada desse cliente no digital, Felipe? Josué, aí vem as coisas que você tem que estar preparado para de uma adversidade aproveitar a oportunidade, né? Então você pega os vendedores e coloca dentro do e-commerce. Então eles começam a atravessar pelo processo de transformação digital pessoal. Certo. Você tinha receio de usar um site, agora você depende dele para você realizar o seu ofício. Então tem que aprender. Aí a gente começa a fazer um bocado de workshop para o pessoal aprender. Então eu estou fazendo o quê? Estou formando professores. Tá entendendo? Aí E ele esse replicava professor, isso para os clientes. ele já tinha ali a lista de transmissão dele no WhatsApp. Ele já tinha ali o número dele sendo divulgado nas redes sociais. Aí os clientes que compram a ele na loja física começaram a procurar ele no WhatsApp. E ele já estava preparado como um professor. Então ele começou a dar a segurança para aquele cliente que nunca comprou online, que tem medo de botar os dados online. Eu não confio na internet, mas eu confio em Josué. Então, Josué, você que é um professor, está sabendo do negócio, me ajuda aí a comprar online. Aí Josué ensinava, ganhava por aquilo, atravessava pela transformação digital de Josué, contribuía na transformação digital de Dona Maria, cliente dele, e fazia com que o armazém prosperasse na transformação digital do grupo. Durante a pandemia, Raul Candeloro, que é um dos autores aí, tem vários livros e tem aquela revista Venda Mais, Isso. criou um grupo de mastermind e me convidou para participar, né? Sim. Foi bem um grupo de mastermind, estilo mastermind, né? Sim. E a gente se reunia toda semana e fazia o que chama de hot seat, acho que não é isso aí, que se traz um problema e os outros ajudam você a... E em um dos debates, a gente conversou muito sobre os legados da pandemia. O que a pandemia ia deixar de bom, tá? Porque a gente só via, todo mundo só via, perde A, perde B, todo mundo com medo, e a gente ficava focado no que tinha de bom. E uma das coisas que a gente discutiu bastante lá, uma foi essa questão de que o digital, no comecinho da pandemia, tá? Ele ia ter uma... Hoje todo mundo fala sobre isso. Ele ia evoluir numa velocidade muito... A gente não sabia que ia ser 2 anos de pandemia, nem 1 ano ainda, foi no começo, mas ele ia ter uma evolução muito grande. E, de fato, trouxe muito aprendizado, tá? Para tanto para as empresas como... e semana passada eu estava vendo e aí até uma pergunta que eu vou te fazer, que é a importância da gestão da venda online. Você falou o quê? Passa por todos os setores, tá certo? Mas o gestor, ele está preparado hoje, tá certo? Para fazer esta implantação na empresa dele, para analisar esses dados, porque uma das coisas que a venda digital lidar, como você já começou falando aí, é esse catatal de informação, esse arcabouço de informação. Eu estava assistindo a palestra um dia desse daquele menino de Maceió, acho que é Rafa alguma coisa o nome dele. E ele contando que a mãe dele foi para o interior e lá viu uma panela, bem bacana, panela de pedra, água assim. E ela gostou. Sabe, mãe, é fácil. Vou aqui, pesquisou, disse, ó, tá vendo aqui? Compra. Ela olhou, achou interessante, mandou o link para ela e ela foi comprar. Mas na hora que colocou o nome dela, quando foi colocar, pediu o cartão de crédito. Ela teve medo e não colocou. Aí passou 1 semana, 2 semanas, foi falar com a mãe dele, aí disse, mãe, comprou. Disse, mas meu filho, eu não te conto o que aconteceu. O que foi? Pediram o cartão de crédito, eu tive medo de colocar. Mas a partir dali, meu filho, todo dia, quando eu abria o computador, aparecia para mim as panelas. Quando eu abri o meu Instagram, apareciam minhas panelas. Aí, quando foi um dia, eu fui assistir lá na Canção Nova, um programa, aí apareceu. Só pode ser uma coisa de Deus. Aí eu tive coragem e comprei. Então, assim, nem todo mundo hoje conhece o que está por trás do digital. Como assim? Você chega no mar, você vê o mar. Isso. Mas o oceanógrafo consegue saber o que tem por baixo. A internet. Isso. Você usa aqui, liga o celular, você vê, mas tem toda uma estrutura por trás. O quanto, Felipe, você acha que os gestores de hoje, não você que está focado nisso aí, mas está aprendendo. Focado, mas esse empresário hoje, gestor que está pensando em implantar na sua empresa, o quanto tem pela aprender sobre esse mundo da internet, Felipe? Rapaz, a primeira coisa, Josué, é que não se assuste e não se trave, porque é uma matéria multidisciplinar com muitas oportunidades de implantações de jornadas.
O e-commerce Brasil, o Fórum E-commerce Brasil, ele tem um mural lá no fórum, uma parede enorme, com, sei lá, uma centena de soluções voltadas para vendas, CRM, meios de pagamento, logística, segurança da informação, IRP, tudo à sua disposição. Você olha o negócio daquele e fica, meu Deus, isso não é para mim. É muita coisa, eu não tenho tempo para aprender tudo isso, eu não tenho dinheiro para implantar tudo isso, e você acaba evitando de abrir uma porta de oportunidade no seu negócio por conta dessa pancada que bate na sua cara e você, rapaz, eu vou perder meu foco, não, vou fazer do meu jeito aqui. Aí eu faço uma seguinte provocação. Pare de olhar para a sua empresa e olhe para você. Você tem um smartphone. Tem ou não tem? Todo mundo tem um smartphone. Você consegue viver sem o seu WhatsApp? Rapaz, conseguiu, mas sofreu um bocado. Vai sofrer muito. Não sei se tem alguém que quando amanhece o dia, a primeira coisa que vai olhar é o WhatsApp. Exatamente. Então, assim, você já atravessou por um processo de transformação digital como CPF. Você já tem a necessidade do uso do WhatsApp para se comunicar. Você já tem os recursos que você utiliza no WhatsApp. Aí depois você vai evoluindo, você já pede um Uber. Depois você pede um iFood. Depois você compra um produto de bem durável pelo algum aplicativo. iPhone, né? Lembra do iPhone? Lembro do iPhone, aquele projeto da gente. Já tinha o iFood naquela época, já, cara? Rapaz, eu acho que já estava começando, sabe? Eu já comentei isso com algumas pessoas, foi um trabalho de sala de aula, né? Onde uma equipe lá, não sei se você estava na equipe na época, se não. Eu estava, era eu, você, Lupece e mais um grupo de pessoas. Criamos o iFome, que era o quê? Você pegava o iPhone e pedia a comida. E depois surgiu o iFood logo em seguida. Passou pela mesa da gente. Uma ideia daquela. Oportunidade, um unicórnio passou e a gente não assou do lado. Rapaz, passou muito veloz, mas é verdade, assim. Mas deixa eu puxando aqui. Tá. O pessoal tá passando por essa transformação, Josué, o pessoal. E aí você seleciona os aplicativos que você quer. Não seleciona. Rapaz, eu tenho uma necessidade de banco. Aí você vai, aprenda a usar um aplicativo de banco. Pronto, agora aprendi. Um de comunicação, um do Instagram, de rede social. Você vai aprendendo tudo isso e você vai expandindo o seu uso digital. Com a empresa, Josué, é do mesmo jeito, rapaz. Comece a fazer pelo atendimento. O cliente está querendo falar com você sem ir na sua loja, comece pelo WhatsApp, você não já sabe usar, você não já usa com pessoa física. Eu sempre falo o seguinte, às vezes perto do final de ano, veja se você tem capacidade de entregar o que está vendendo, treine seus vendedores e veja a venda digital. Eu não digo que é o e-commerce, a venda digital. E não pense, quando eu falo digital, não é somente os grandes e-commerce. Estou falando também da venda pelo WhatsApp, pelo Instagram. Isso. Então, é correto afirmar assim, quando você fala hoje do digital, do e-commerce, está envolvido todas as plataformas ou tem algum conceito específico? Porque muita gente acha que eu tenho que fazer um grande site. Isso. Aliás, tem muitos hoje pronto que você sobe uma loja com certa facilidade, não é isso? Tem loja só dentro do Instagram. Antes de qualquer coisa, meu amigo, aí você fala assim, e-commerce. O que é e-commerce? E-commerce é comércio com E na frente. Você sabe fazer comércio. Você sabe vender. Então pronto, você vende onde quer que você esteja. Digital, físico, misturado. Entendeu? A transformação digital, ela cobra da gente não olhar para o canal, Josué. Eu vou aqui montar um negócio aqui no Instagram, eu vou montar um negócio na loja, vou montar um negócio no WhatsApp ou num site. É tudo junto. Tudo junto, rapaz. Porque o cara começa no Instagram, vai pro WhatsApp. Isso, vai pro Google. Porque o cliente, ele já é omni. Ele não consegue, ele não entende a separação das coisas. Não, comecei o pedido lá no site, ele quer chegar na loja e continuar a jornada de onde ele parou. Entendeu? Então essa mentalidade ela é muito, muito poderosa, porque você para de olhar para canal e começa a olhar para o cliente, que é o foco de qualquer negócio. Entendeu? Você quer fazer comércio? Aí eu entendo de comércio. Se você entende de comércio, você gera prosperidade, é porque você entende de relações humanas, você entende de experiência do cliente, de sucesso do cliente, de satisfação do cliente. E todo negócio, ele está ali para resolver um problema. Então você entende de resolução de problema, que é a base que sustenta o seu negócio. Felipe, o preço da loja física e online é diferente ou é o mesmo? É diferente porque as condições, a gente está falando de um país continental, certo? Então as condições em algumas regiões, de uma certa maneira, são diferentes de outras. Então, independente de site,
Isso já é presente Certo. no varejo, tá Uhum. entendendo? Então tem uma cidade mais distante, tudo, o nível de concorrência é outro, o nível Se ele chegar de na loja acesso. hoje e mostrar o preço de você e do site, vocês Faz, faz. faz. Porque eu tive numa outra rede faz um tempo, não foi o Armazém PB, e a resposta do vendedor foi o seguinte: não, mas o site tem um custo menor, aqui o custo é maior, sabe? Aqui ele não estava Você treinado. quer saber disso? Você como cliente quer saber disso? Uhum. Você quer comprar o produto na melhor condição, É. entendeu? Então, focando no cliente, a gente tem que criar processos que eliminem essas barreiras, essas objeções. Entendeu? Então, o modelo de negócio tem que estar centrado no cliente. Quando começa a estar centrado, você começa a montar processos que viabilizem esse raciocínio. Voltando um pouco aí à questão que você falou, que é comércio com E na frente, gostei bastante da explicação e concordo com você. Agora, exige mais do gestor o comércio eletrônico, porque assim, você pega uma loja do centro da cidade de autopeça, tá certo? Uhum. Muitas vezes o cara que está ali está acostumado a fazer gestão, é o seguinte, bota no estoque, vai lá, vende, sabe quanto apurou, Uhum. e pagou as contas, sobrou dinheiro para ele ou faltou. Exato. Se faltou, ele vai no banco e está sendo duplicado. Boa parte dos gestores funciona dessa forma e eu conheço de perto. A quantidade de dados que ele avalia ali é basicamente o quê? Quanto tem de estoque, quanto ele vendeu, faz uma gestão que eu digo, pelo caixa. Exato. Tá certo? Já no mundo do digital, você tem indicador para tudo praticamente. Tem. Então, assim, ele requer do gestor uma visão mais ampliada, Felipe, para entender aquele cenário ali. Requer. Mas assim, assim como o rapaz da eletropeça lá aprendeu caixa, que não é matéria fácil, aprendeu sobre estoque, e que também não é matéria fácil, e isso hoje é a base do negócio dele, é totalmente possível você conseguir conhecer os indicadores e as métricas do online. Para você faturar no online, você tem que analisar uma equação. Essa equação passa por quantas pessoas estão entrando no meu site, no meu app. Quantas pessoas? O nome disso é sessões. Quantas sessões eu estou gerando? Quantas visitas eu estou tendo? Segundo indicador, qual é o meu nível de conversão? De todo mundo que entrou, quanto comprou? A nível Brasil, o indicador é de 1,4%. A nível Paraíba, 0,7%. Qual é o meu nível? Entendeu? Você consegue tudo isso de graça através do Google Analytics. Quando você pluga o Google Analytics no seu e-commerce, ele já traz esses dados. E terceiro, o seu ticket médio. Como é que está meu ticket médio? Qual é o carrinho? O carrinho está sendo 2 produtos, 3 produtos, mais. Então você pega volume de pessoas, conversão e ticket médio, você tem seu faturamento. Entendeu? E aí você começa a trabalhar nesses elementos. Rapaz, eu estou faturando menos porque eu estou trazendo pouca gente. Como é que eu faço para trazer mais gente? Aí você tem um leque de opções. Você pode investir no Google, no Instagram, pode investir em CRM, pode investir em mídia tradicional. Rapaz, não é gente. Você acompanha também, né? Custo por lead, custo por venda. Aí custo por, são você desdobramentos. pode desdobrar São isso aí. desdobramentos. Tem esse princípio. Com esses aqui, você já consegue enxergar a sua operação. Tem que olhar primeiro para esses três. Porque se o problema não é exceção, aí você olhar para a sua conversão. Rapaz, minha conversão tá 0,3. Tô gastando dinheiro, tô trazendo gente que não é lead qualificado, não é cliente que tá para comprar meu produto. O que é isso? É a segmentação que eu fiz errada? É o meu site que ele não tem um bom CRO, a jornada não tá fluida, o cara tá enganchando em algum lugar e não tá conseguindo comprar. Onde ele abandonou o carrinho, né? Onde ele abandonou o carrinho, foi o preço, foi o frete, foi o quê? Então você começa já a estudar outras coisas para tentar aumentar a sua conversão, entendeu? E terceiro, ticket médio, que aí começa outros processos de, por exemplo, de você poder aumentar aquele produto. Você está vendendo uma televisão, como é que eu faço para vender a televisão junto com um painel de TV? Agora Quem você comprou isso, comprou também. Agora você sabe porque aparece aqui para você, viu? Quem comprou isso, comprou isso. Quem viu isso também, não é isso? Você gostou disso, gostaria disso também, né? E fazer... Quem comprou isso, a Amazon Crack faz um negócio desse. Quem tá comprando aqui esse interruptor digital, comprou também a Alexa. Se você comprar os dois juntos, você ganha R$100 de desconto. Entendeu? Isso é cross-sell. Entendeu? Tem o cross-sell, que isso aí tem o upsell, que é você vender mais... Um produto mais caro, né? Eu tô comprando esse iPhone 11, aí o cara, rapaz, se você investir mais tanto, você compra o 12, aí você faz o upsell. Mas é muito importante também o cross-sell, porque você faz com que o seu ticket médio aumente. Entendeu? Então, com o ticket médio aumentando, aí você aumenta o seu faturamento com as mesmas condições de acesso, mesmas condições
de conversão. Então, é esse jogo matemático. É engraçado você tem que você fala, né? Eu comprei. Cada doido tem suas manias, né? Não sei por que que eu gosto muito de água. Lá no meu sítio eu tenho 7.000 metros de mangueira. Tem água em tudo quanto é canto. Eu dou até água pro povo ainda. Acho que eu morei no interior e lá não tinha água, então eu fiquei com esse trauma de infância aí. Foi. Gosto de lanterna, eu acho que é porque eu morei no escuro, não tinha luz elétrica, era candeeiro. Deve ser. Eu não quero nem aprender, porque, não quero nem descobrir porque é isso. Mas eu comprei uma lanterna essa semana no Mercado Livre. E lá comprei, né? A lanterna. Aí cheguei em casa e botei ela para descarregar, que ela carrega com energia solar. Sei. Faz 4 dias ela Apaga. não apaga. Será que é porque tá carregando enquanto tá usando? Eu botei em um lugar escuro, tá lá carregando. Aí quando eu tô lá e apareceu assim, avaliar, né? Eu avaliei, tô satisfeito. Aí ele falou assim, quer comprar novamente? Eu não ia comprar novamente, mas porque apareceu o pop lá, sabe? Aí eu fui e comprei uma pro caseiro, uma pro pedreiro e uma pro meu irmão. Foi umas 3 lanternas. Entendeu? Baratinha, 50 e pouco, já até fazer aqui a Uhum. propaganda, porque é muito massa a lanterna, sabe? Então, assim, eu percebo que o mundo digital, ele acaba criando umas iscas, não sei se o nome é esse, ou criando um ambiente que faz com que você vá ali, se a loja estiver bem montada, estiver bem organizada, você vai comprando mais. Então, tudo isso vocês estudam também. Como é que é o nome disso, Felipe? Isso aí é experimentação. Teste AB. Tudo você precisa estar experimentando. Essa conclusão de quer comprar novamente, o site não nasceu assim. Nasceu de feedback, de ouvir cliente, de ver como é que eu posso fazer para esse cliente ter uma recompra, de perceber que aquele produto, que uma pessoa que compra uma lanterna pode comprar mais de uma, é diferente de uma pessoa que compra um telefone. Quer comprar novo? Não, pô, você já tem um. É, Eu não preciso de interessante. dois, entendeu? Então, Interessante. você começa a montar estratégias mediante a observação dos dados. Hoje, nós estamos vivendo, a sociedade está vivendo a transformação de marketing para matemarketing. Nós precisamos de dados. Você testou, acreditamos em Deus, o restante traga dados, né? Nós precisamos ter acesso a dados. O mundo digital, ele traz muito dado para a gente estudar. Então, se a gente não estudar, a gente toma decisão por feeling. E hoje em dia a velocidade está tão grande que o feeling não é suficiente para você fazer uma estratégia vencedora. Aí não é nem só no marketing, em todas as empresas hoje em dia, porque eu sempre digo, né? A gestão, o outro podcast aqui, o anterior, foi com um especialista na parte de plano, carro, carreira e salário. Uhum. Daqui nós saímos para nosso outro evento, que é o Com a Business, ele fez uma palestra lá, tinha 30 e poucas empresas lá, pessoa que podia ser mais de um por empresa. Uhum. E eu perguntei lá, quem daqui tem um plano de carro, carreira e salário na empresa, estruturado? Uhum. Só tinha 2 empresas, a Epasa e a Energisa. Estava Uhum. lá, presente lá. Ou seja, um subsistema tão importante, que eu sei que o Armazém Paraíba tem, tá certo? As empresas estavam lá, não tinha isso aí. Ou seja, muita gente faz gestão no feeling, como você falou, faz Uhum. gestão no achismo. E eu digo sempre o seguinte, tá? O videogame hoje em dia é para gente grande. É Não é verdade. videogame de criança mais não. Ou você entra para uma estratégia vencedora, você pode não saber, Uhum. mas precisa ter a disposição para aprender. Exato. Tá certo? Felipe, deixa eu fazer mais uma pergunta agora, já que você falou tanto de relacionamento de pessoas, tá? Uhum. Como é que é teu time hoje? Qual é a faixa etária de idade? Ou que está à Tá. frente do digital? E vender para o chamado da velha guarda, aquele que nasceu no mundo off, e Isso. vender para quem está no on. Porque nossa geração teve 2 coisas bem marcantes. Uma foi viver uma pandemia, como já falamos aqui. Uhum. E a outra foi quem tem aí acima de 30 anos, né? Até viveu a era sem internet e nasceu um pouco antes, mas era Uhum. só limitado ali para uso mais militar e para uso mais assim, não para o comércio, né, mas Exato. começa a entrar aí, eu acho, depois de 90, que começa a ter essa. Então, vivemos o offline e o online. E temos quem nasce hoje já, os nascidos digitais, os nativos digitais, Uhum. tá? Então, 2 perguntas. Uma com relação ao time e a outra Isso. com relação a esse público. Há uma diferença para quem está montando a sua estratégia? Como é que ela aprende? Porque você vai aprendendo no dia a dia. Mas a minha mãe usa o WhatsApp, mas ela tem um tipo de experiência com o digital. O meu filho tem outra, tá Uhum. certo? Experiência com o digital. Por sinal, acelerado demais, tá? Com 7 anos, ele faz papai, 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 papai. Em 1 minuto, ele já manda 10 vezes e coloca assim: não me ignore, eu vi que o senhor está online. Olha só o nível de pressão. Cara, eu vou te mostrar para você, porque é assim, tá? Eu gosto de. Para você ver aqui o discurso com esse moleque aí, enquanto você vai
Tá certo, são 2 perguntas. Vai respondendo aí, eu vou procurar. Vai procurando aí. Vai lá. Bom, primeira pergunta aí sobre a faixa etária, né? Eu entrei no armazém, Josué, com 23 anos. Então, a equipe ela foi mais ou menos montada com uma idade parecida. Só que a gente foi envelhecendo junto, né? Então a gente já não dá pra dizer que é uma equipe tão jovem, porque foi envelhecendo junto aí nesses 13 anos de armazém. Achou aí? Achei. Olha só. Olha teu cliente do futuro Papai, aí, viu? me atende, por favor. É urgente. O meu Dindim, ele... É a mesada dele. Chegou o dia da mesada. ele precisando ser gastado. É. Papai, chorando, vai me responder em casa. Tome. Já vi você tá online, viu aí? Ei, eu tô com medo de dar um telefone pra minha filha. Isso tem 7 anos, cara. Rapaz. 7 anos. É o telefone da mãe, na verdade, nem dele não. 7 anos o telefone dele não. Cara, é esse uma ponto nova que vem aí. É esse público que vem aí. A gente tem que estar preparado pra isso. Tem que vou- aprender com essa turma. Eu vou te mandar depois pra você ver. Se você tá lá eu escrevi um artigo lá pro Correio da Paraíba e eu contei a história de que eu abri uma conta na pandemia, né? Eu fiz o meu orçamento doméstico e vi que eu tinha conta em vários bancos. Todo o tempo que você abria a conta pessoa jurídica, pessoa física. Isso. Vou contar essa história aqui para quem já viu o podcast aqui, mas vale a pena ver de novo, tá? Então você pula um pouquinho daquele. Se você for acelerar, dá um adentro aí. É bem rápido essa história. Aí eu fiz meu orçamento, eu tinha conta no Santander, pessoa física, Sei. Banco do Brasil, Caixa Econômica. E eu não tinha ainda conta em banco digital. Eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar só com um banco offline, Uhum. e um banco mais tradicional e um banco digital. E aí, como eu tenho um financiamento imobiliário, eu digo, tem que ficar na Caixa Econômica. Se você fechar a conta da Caixa, aumenta o valor, né? Sei. Eles têm deixa você amarrado ali. Aí minha conta pessoa jurídica é no Shopping Manaíra. Sei. Igual, vou mudar, faz tudo num canto só. E da pessoa física, né, para as pessoas. Falei com o gerente, ele disse, olha, abre uma outra conta, pai, transfere. Melhor você abrir outra. Eu percebi que queria bater meta como vendedor, tá? Sei. Eu vou ajudar ele aqui, tá? Meu amigo vai ajudar ele. Fui abrir a conta. Ele me passou para um correspondente bancário. O correspondente bancário pediu a documentação. Eu mandei a documentação, ele encontrou uma negativação de R$ 240,20 de uma conta de energia que eu tinha lá no sítio, na pandemia não estava indo lá, Sei. e deixei de pagar essa conta e estava negativado. Tá certo? Eu fui, paguei, esperei 3 dias para sair, tá certo? Mandei para ele. Quando ele recebeu, ele disse que o comprovante que eu tinha mandado para ele estava desatualizado, que tinha mais de 3 meses. Aí eu fui mandar outro comprovante para ele de endereço. Depois ele preparou a documentação, eu fui assinar, cheguei lá, estava lotado, que ali no shopping ficava aquela multidão ali embaixo do estacionamento, e voltei no outro dia, aí fui depois do horário bancário, o gerente me recebeu e eu assinei para abrir a conta. Essa jornada aí do cliente, tá certo? Durou exatos 14 dias, eu tenho todinho aqui documentado aqui, passo a passo, para quem quiser ver. Fui abrir a conta no banco digital. Diz quanto tempo levou? Se demorou 30 minutos, eu quero Levou 5 minutos. 5 minutos. Porque eu estava sem o documento. Fui procurar na carteira, assim, mais rápido ainda. Tá vendo? É a E aí, quando eu conto simplificação. essa história, tá certo? Ela parece até engraçada, né? Diz que é engraçado, é cômico se não fosse trágico, né? É. Aí eu faço 2 provocações, Felipe. A primeira é o seguinte, o quanto a sua empresa, para quem está agora nos assistindo e ou nos ouvindo, está agindo como Caixa Econômica. Tá certo? É uma provocação O importante. quanto ela está? Faz o exercício aí. Quantos processos você tem que pode ser digitalizado, pode ser automatizado? Tem naquele livro de Marta que ela diz assim, Eu, Você e Robôs, ela diz assim, Marta tudo, Gabriel. tudo que poderá será automatizado. Só tem um jeito de você não ser substituído por um robô, é não sendo um robô. Exato. Então, quanto é que está hoje Caixa Econômica e quanto é que está Nubank, sua empresa? Tá certo? Uhum. E aí, o quanto você está preparado para atender esse cliente aqui? Que é quem está chegando no mercado. Exato. É quem influencia na compra. Exato. Tá certo? Hoje você vai sair de casa para o restaurante, quem decide? O filho. O filho. A mulher, você só vai pagar. O pagador aí. Se bem que agora os direitos são iguais, tem que dividir. Rapaz, a gente estudava lá nos bancos do MBA. Foi praticamente meu segundo MBA. E foi uma disrupção naquela época. Em 2015, por ali. Né? Faz um tempão já. E eu senti uma diferença muito grande porque na sala de aula tinha smartphone e tinha computador. Eu tinha acabado de sair da UFPB, não tinha isso lá. Então o que o professor dizia era verdade e acabou-se.
entendeu? Você prestava atenção, anotava tudo no seu caderno, estudava o que você anotou, fazia a prova, acabou. Ali não, eu via Josué, que ele ligava o MacBook dele, ficava lá anotando as coisas, e tinha outro colega nosso, Lupes. Eu gravava as aulas e fazia das aulas podcast. Eu dizia que era a universidade sobre rodas. Outro unicórnio passou pela sua mão e você não lançou na frente dos outros podcasts. Mas aí, e aí eu comecei a perceber, os amigos da gente, Alexandre, Jorge, Lupes, eles começavam a procurar o que o professor estava dizendo ali no Google e trazia novas perguntas mais qualificadas. A discussão, ela ganhava um nível de discussão mais elevado, mais rico, pelo advento da tecnologia na sala de aula. Eu, assim, nas primeiras aulas, fiquei assim, pô, meu Deus, para onde a gente vai? Anos se passam, chega 2023. Hoje estamos vivendo a explosão de uso de IA. Hoje a gente vai ter um workshop lá no Armazém sobre a aplicabilidade de IA no meu trabalho. E aí, uma que está se popularizando muito é o ChatGPT, né? A versão 3.0, que é a que chegou já a 4, mas a turma está usando ainda a 3. E esse negócio tá sendo extremamente disruptivo, ao passo que ele encanta, ele assusta. E desemprega muita gente. Calma, vou chegar lá. Aí, a gente está passando por um processo de inscrição de cargo. É um trabalho moroso, né? Tem que ir lá entrevistar pessoas e tudo mais. Aí o nosso gerente de RH fez o teste no ChatGPT. Olha, quero aqui atue como um profissional de recursos humanos para fazer uma descrição de cargo para um auxiliar de serviços gerais. Não deu um minuto. Tá perfeito? Não. Mas fez pelo menos 80% do serviço. Ainda, viu, amigo? Daqui a pouco faz melhor do que o ser humano. Aí chega um profissional TI, pega um código, melhora esse código. Sai um código top. Chega um profissional de marketing digital, quer fazer um copy, quer fazer uma descrição aqui de um produto, ele sai, a descrição da fritadeira, da geladeira e tudo mais. E aí, eu estou sendo um grande embaixador do uso de IA dentro do Armazém. E me convidaram, a gente é muito religioso lá no Armazém, e o nosso padroeiro é São José. E aí, bem perto do dia dele, né? Só que a gente antecipou, fez nessa semana. É dia de plantar milho pra quem comeu milho não, isso eu sei, como anterior. 19. Aí a gente fez dia 14, antecipou. E aí eu fui convidado para fazer a abertura da missa, certo? E aí o rapaz fazer um textozinho, fazer a abertura, aí eu vou fazer uma experiência. Aí fui lá no ChatGPT e escrevi: atue como um padre na abertura da missa de São José, correlacionando São José com o trabalho e com os 65 anos do Armazém Paraíba. Caramba! Quero isso em 2 parágrafos. Pois o que ele me deu, eu não tive a capacidade ou a ousadia de alterar nada. Li na íntegra, na abertura da missa. E bateram palma. E todo mundo ficou, rapaz, como você estava inspirado. Como você estava, meu Deus do céu, a mão divina batendo na sua cabeça. Eu sempre disse, olha só. Eu sempre disse algumas coisas, tá? Primeiro, antes do ChatGPT. Do chat aí, tá? Eu dizia o quê? Você não precisa saber o telefone de quem sabe. Se o Google é meu professor, nada me faltará. Hein? É só você ir lá no pesquisar e por nós. É isso aí. Eu falava isso, Felipe, quando eu estava falando, inclusive a Érica passou aqui do Uniesp aqui, nós falamos muito sobre isso, o professor que você falou aí no início, tá certo? O professor hoje, ele não é mais o cara que chega aí com a palavra pejorativa aqui, vomita conhecimento e você engole daquele jeito. Uhum. Ele precisa agora criar um ambiente de aprendizado e não mais de ensinar. Então, o professor não é mais o cara que ensina, é o cara que cria o ambiente de aprendizado. Por quê? Tá tudo aqui, cara. E a nossa capacidade, dizem, eu vi o cara falando o seguinte, que no primeiro jogo de xadrez entre o computador e o homem ganhou. No segundo, o computador ganhou. Por quê? Porque ele aprendeu. E quando ele aprende, ele replica. Então, mas vamos lá. Como é que foi sua experiência como quase padre? Rapaz, aí deu certo, né? Essa daí a gente leu e tudo mais. E aí fica aquela reflexão, né? Rapaz, o ChatGPT vai desempregar muita gente. O ChatGPT, cara, e aí tem esses pesquisadores que falam sobre isso. O Walter Longo fez um podcast falando sobre isso. A Marta Gabriel, que você já citou também. E a máxima é essa, sabe?
robôs humanoides roubarão os empregos dos humanos robotizados. Então, se você aí... Gostei dessa parte final aí, tá? Se você Os seres humanos robotizados. os Tá? robotizados. E aí, pegando aí a fala do Walter Longo, que é um complemento dessa da Marta Gabriel, nenhum homem será melhor do que uma máquina. Nenhuma máquina será melhor do que um homem com uma máquina. Porque eles se complementam, entendeu? Então, se o homem, como no começo do podcast você me provocou, qual é a linha dorsal aí que você... Relacionamento, criatividade, sensibilidade, empatia, isso são ciências humanas que embasam a transformação digital, que embasam a prosperidade de negócios, de departamentos, que faz com que você crie equipes sinérgicas, que consigam trazer uma sustentação a longo prazo daquilo que se propôs a ser feito. E a máquina está ali para acelerar os cálculos, para automatizar o processo, para fazer com que a gente pare de perder tempo com aquilo que não agrega valor. E que a gente possa fazer aquilo que nascemos para fazer. O professor que escreveu o livro é Administração 3.0, que é muito meu amigo hoje, ele, já trouxe ele aqui já em uma pessoa, ele diz uma coisa assim, não sei se é dele a frase ou de quem é, tá? Que ele diz assim, a máquina pode nos tornar mais humanos. Isso. Por quê? Porque ela pode fazer tudo aquilo que é processo, porque você tem tempo para fazer aquilo que você quer fazer. Agora, entra aí uma outra questão, né? Aliás, duas que eu vou provocar aqui. Um é saber usar a tecnologia. Isso. Segundo ponto, o cara que era ferreiro, quando o cavalo era a força motriz da economia, não é o cara que vai pilotar a máquina se ele não se preparar para isso. Então, se capacitar é cada vez mais necessário para jogar esse videogame de gente grande agora. Exato. Tá certo? Exato. Então, assim, eu uso também sempre um exemplo, que o meu call center, para atender o receptivo dos clientes, era já estava com 12 pessoas. E, devido ao TMA, ela, José, para melhorar o TMA, eu tenho que, quero mais 4, vamos ver se melhora o processo, ver o que o cliente está ali, por que está ligando para a gente. Eu dizia, o nosso processo, ele faz tudo hoje digital, se ele ligou para a gente é porque alguma coisa saiu errada. Então, vamos melhorar o processo, se não tinha jeito aí, foi quando eu coloquei o chat, né? Coloquei o robozinho, e não é aquele robô que alguns pensam aquele bicho feio de ferro, só um algoritmo. Eu faço a mesma operação hoje com 4 pessoas. E melhor do que com 12. Aí você diz assim, desempregou 12, nada, abri mais 2 empresas, contratei mais 16 agora. Agora, não foram os mesmos. Infelizmente não foram o mesmo, porque o cara não estava preparado. Então, assim, há essa necessidade de você estar sempre se atualizando. Sempre precisou na humanidade, mas acho que nunca foi tão, como diz lá no meu interior, com a palavra matuta, nunca esteve tão em voga como está agora. Sabe? Exato. Mas tu falando aí a história do padre, sabe? Eu lembrei de uma piada, sabe, cara? Aqui é pra gente falar sobre gestão, é interessante, né? Porque o cara disse que o cara ia celebrar a missa, e na época não tinha o chat GPT da água, como é que é? GPT, tá certo. GPT, né? E ele foi falar com o bispo. Disse, bispo, vou celebrar a minha primeira missa, bispo. E eu confesso que estou nervoso. Aí o bispo disse, tudo bem, eu vou dar aqui a você algumas orientações e vou assistir a sua missa, né? Tá certo? Aliás, foi sem dizer a ele. Sim. Cliente oculto. Quando terminou, tinha lá, cliente oculto, tinha lá um bilhetinho para comparecer à casa do bispo. Aí ele foi. Chegou lá, o bispo disse, olha, preste bem atenção, tá? Uma missa é em torno de 1 hora e não 2 tempos de 45. Uma missa celebra no altar e não sentado na escada. Uma missa, você precisa, é legal botar o pessoal para cantar, mas fazer trenzinho na igreja não fica legal. São 12 apóstolos, e não 10. São 10 mandamentos e não 12. Jesus Cristo, ele foi crucificado e Tiradentes não tem nada a ver com isso. Da próxima vez, coloque gotinhas de vodka na água e não gotinhas de água na vodka. Aquele sentado no fundo da igreja, que você se referiu como travesti de saia, era eu, bispo. Por isso que lhe chamei aqui para lhe orientar novamente. O padre estava chapado. Diz que era um time de futebol, enfim, mas brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para o assunto mais importante. E aí, Felipe, essa questão aí dessa necessidade cada vez maior de qualificação, você que está recrutando sabe muito bem como é isso. E teu público hoje, teus colaboradores, são mais que idade, Felipe?
Não, os colaboradores em geral do armazém é um público mais na casa dos seus 40 anos, Tá. né? É um público mais maduro. Nos departamentos você acaba encontrando um público mais jovem, né? Saindo da universidade, fazendo trainee, esse tipo de coisa. O cliente também é um cliente mais maduro. Mas já já o seu filho de 7 anos está comprando com a gente. Entendeu? E seu filho vai ser um nativo chat GPT. Entendeu? Nós não somos nativos de nada, nem eu nem você. A gente se adaptou no Google. Mas teve uma geração aí que hoje tem 10, 12 anos que é nativo Google, que é nativo Instagram. Tá surgindo a nova geração. Cara, ele chega, ele fica assim, Alexa, ele vai estudar, né? Bota a Alexa do lado. Alexa, isso assim, assim, assim. 7 anos. Ele tira dúvida com a Alexa. Pois é. E aí, a nossa geração já tinha facilidade do Google, a gente se adaptou a isso, mas ainda tinha um esforçozinho de você pesquisar. Não, essa geração, se você desligar, eu acompanhei, não sei se você acompanhou, a discussão. Deixa o colaborador com o celular, não deixa, tem que deixar na portaria, não pode usar durante o trabalho. Se você tirar, aí as empresas que proibiam, o cara ia para o banheiro para poder usar, enfim. Se você tirar o celular do cara, ele tem que estar ali de lado, parece que virou um apêndice ali dele ali. Se você tirar, ele para, ele não funciona. Há um uso indevido, diga assim, porque muitos de nós também usamos que como babá eletrônica, né? Chega no restaurante, dá o menino para ele se interter. Para ele se interter, para você poder conversar, tá? É. Mas ele pega o celular de 2, 3 anos e ele tem toda a intuitividade ali e se não tiver conectado, ele não funciona. Nativo digital. Ativo 100% digital. Então, assim, devemos realmente nos preparar. Você que é gestor, você que é empreendedor, pensar o seguinte, ó, por mais que eu não tenha muita habilidade, mas foi bacana, como você falou aí, Felipe, que você já é digital, você já está no mundo digital. Eu até brinco, sabe? Como é que você descobre se o cara é digital ou analógico, sabe? Pergunta para ele alguma coisa. Se ele perguntar para alguém de lado, ele é analógico. Se ele olhar no Google, ele é digital. Se ele digitar assim, ele é digital. Se ele digitar assim, ele é analógico. Brincadeiras à parte, mas essa é uma realidade. Agora, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Tirando, a gente debateu muito isso aqui, tirando os cursos hoje que exige, que os conselhos exigem uma grade, digamos assim, oficial, como contador, advogado, médico, dentista, outras profissões você consegue aprender, tem curso de todo tipo gratuito. Uhum. Agora, tem que parar e estudar, que é isso que muitas vezes muito não tem essa disposição. Ler. Eu sei que você lê muito, recomenda muito livro, acompanha você nas redes sociais. Inclusive, siga ele aí, viu, que tem muita coisa boa, tá? Felipe... Felipe, Cui, Felipe, Anderson com Demudo, ANDSON. Bota Pronto. na tela que facilita para todo mundo. Siga aí que tem muita coisa boa lá, recomenda muitos livros. Então, assim, tem que ler. Eu criei um grupo de leitura, cara. Botei nos grupos aí, apareceu 3 gatos pingados para ler. Qual era a ideia? Era ler e debater. Eu fiz na minha empresa, deu muito certo. Aí te leu o livro de transformação, o novo Código da Cultura. Peguei o gestor e cara, foi fantástico, assim. Eu vou levar para os amigos. Apareceu 4 gatos pingados para ler. Então, assim, depois você não vai dizer que é o mercado, é o dólar, é para todo mundo, cara. Tem empresa que está crescendo, tem empresa que está fechando no mesmo segmento. Qual é a diferença? É a gestão. E através desse projeto aqui, nós tentamos aqui melhorar a vida das empresas aí, melhorar os gestores. Felipe, conversa boa, passa muito rápido. Com você tem que ser uns 8 podcasts para contar essas histórias todas, né? Estamos caminhando aí para o final. Para você, o que ficou do dia de hoje? O que você complementa ainda? Que conselho, se conselho fosse bom, nos dar a vendia disso, né? Mas assim, com a sua experiência, como é que você pode contribuir ainda mais? O que você deixa aí para quem está nos assistindo aí como um input, como tirar o cara da inércia, dizer assim, cara, vai lá e faz. É como, por exemplo, quem quer fazer exercício, né? Quer fazer, mas então tem que começar. Se você começou, já digamos assim, deu o primeiro passo, já está na direção certa. Então, o que você finaliza aí dizendo aí para quem está nos assistindo, filho? Josuel, hoje num mundo tão digital, tão fácil ao acessar a informação, a gente tem uma tendência de acomodar. Parece até paradoxal, mas é a verdade. Porque, como está muito fácil, eu prefiro ficar na superficialidade. E isso é muito perigoso para os profissionais que vão saber falar de tudo, mas de uma maneira extremamente rasa. Então, nós precisamos ter dentro da nossa essência a curiosidade e a busca pelo conhecimento. Não conhecimento apenas
de base de formação ou que eu tenho mais afinidade, mas um pouco de todas as ciências que estão ao nosso redor. A gente vai tendo ao longo da nossa vida a oportunidade de tocar em outros assuntos, de entender um pouco de RH. Quando tiver essa oportunidade, avance, seja curioso, vá de corpo inteiro, entendeu? Logística, pessoas, e aí vai. Diversas outras matérias que a gente acabou nessa conversa aqui, passando em diversas frentes. Isso vai fazer com que você seja um profissional nem generalista, né? Nem especialista, mas um profissional nexista. Quem fala muito sobre isso é a Ana Carla Cantarelli. Nexista, a pessoa que dá nexo às coisas. Isso tem a ver com isso. Você cria uma interseção ali, seja através de processos, de pessoas ou tecnologia. Então, o grande valor na sociedade atual são pessoas que estão fazendo nexo entre as coisas, entre as pessoas e entre a tecnologia. E isso também, voltando para o início do podcast, está muito enraizado também em relacionamento. Relacionamento que tem uma integridade ali, o respeito ao ser humano, a vontade de fazer o coletivo prosperar, né? O ganho coletivo. E não esses ganhos que a gente vê aí, esses escândalos do começo desse ano, de bilhões de prejuízos, sem responsabilizações, famílias serão prejudicadas, a economia como um todo será prejudicada por conta da falta daquele cuidado, daquela essência que tem que ser. Então, se nós estamos propensos a fazer a diferença, que nós busquemos conhecimentos para sermos nexistas e que no ato de realizar o nosso nexo, a gente seja muito humano naquilo que a gente está fazendo, prezando por relacionamentos baseados na ética e baseados no futuro, né? Muita gente quer ganhar o hoje e não olha para o amanhã, mas o que fica quando a gente morrer é o nosso legado, é aquilo que a gente construiu para o amanhã. Muito bom, Felipe, muito bacana. Outro dia eu fiz um curso e o cara perguntou no final do curso, qual é o seu propósito, né? Qual é o seu propósito, né? E cada um escreveu uma coisa lá e disse, olha, como é que você identifica qual é o seu propósito? Aí ele deu um exemplo, se você tivesse agora, imagine que chegou o seu último dia, e não se preocupe, para todos nós vai chegar, tá? Uhum. E ali no caixão, o que é que você queria que as pessoas ali ao seu redor estivessem falando, entendeu? O que você queria? A resposta a isso aí é o seu legado. E aí foi quando eu estava lá atrás, eu digo, tem que falar, né? Eu levantei a mão, né? Aí as mocinhas lá correram, uma turma com mais de 200 pessoas, e que o meu microfone, ela disse, e aí, você queria que estivessem dizendo o quê? Eu disse que ele está se bulindo, viu? Ele está se bulindo, viu? Mas brincadeiras à parte, Felipe, muito boa sua reflexão, eu concordo plenamente com você. Eu sei que o Brasil ficou muito dividido agora, a gente sabe disso. Uhum. Eu tenho 2 filhas, cada uma votou em um candidato, tá certo? Uhum. E eu respeito, ninguém veio nos grupos debatendo. Eu sou do tipo que torço para dar certo, tá certo? Qualquer que seja o governo. Eu dizia bem antes, gente, vamos desmontar o palanque, porque o vereador que ganhou será o vereador de todos, isso. O prefeito que ganhou será o prefeito de todos, o deputado, o senador, o presidente. Agora vamos ver como é que pode ajudar. É isso aí. Então, eu vivo torcendo que dê tudo certo. Agora, eu não quero me acostumar. Não me acostumo, porque eu acompanhei, ligar a televisão, todo mundo preso, tá? Uhum. Então, essa parte ética, eu não quero me acostumar com isso, sabe? Eu espero que isso não volte a se repetir no nosso país, ou pelo menos diminua, porque, assim, hoje, até Zé Carneiro passou por aqui, falou muito bem sobre isso, estão vendendo a alma muito fácil, sabe, cara? O que nós vimos agora aí, eu vou falar assim, eu não costumo muito falar dessas coisas, mas como é público, né? O caso da Americana, né? Você vê aí grandes gestores, renomadíssimos, grandes bilionários, deixando aquilo passar nos seus olhos e não fazer nada. Exato. Tá? Então, assim, saiu notícia semana que os conselheiros tiveram os bens bloqueados. Aí eu vi um cara no grupo, mas rapaz, é um absurdo. Não, tá certo, cara. Uhum. Tá certo, eles assinaram, tem que ter responsabilidade. Que ter. Então, assim, o que falta no país nosso é esse sentimento que você trouxe com muita propriedade aí de eu tenho um propósito, eu quero fazer algo de bom, porque um dia eu não vou estar mais aqui. Como é que eu posso deixar um mundo melhor do que eu encontrei para os que vêm depois de mim? Isso. Tá certo? Esse é o sentimento que a gente deve ter, tá certo? Falando de propósito,
nós temos aqui, muito obrigado, Felipe, aí, obrigado meu de coração aí, você trouxe aí muitos aprendizados, eu tenho certeza que quem assistiu aqui tem que assistir com lápis e papel na mão, porque dá para tirar muita coisa, tá certo? Se você já faz melhor, parabéns, mas se não faz, copia, cara, eu digo sempre. Tem um livro que eu recomendo sempre, que é Roube, mas Roube como Artista, você já leu esse livro já? É isso ainda não. Leia, porque assim, ele fala que quando você nasceu, você roubou um pouquinho do seu pai e um pouquinho da sua mãe, tá? O seu DNA não foi você que criou. Uhum. Aquele programa Jô Soares 11h30 é uma cópia, o Big Brother é uma cópia, todos eles são, e você vai ajustando. Roubar como artista é fazer esse nexo que você falou aí. Se você quer lançar hoje um aplicativo, você rouba o sinal que está lá disponível para você. Então, roubar como artista é pegar várias coisas e copiar fazer o seu próprio. Roubar como ladrão é ir lá e copiar. Agora, você faz mais em Paraíba e fazer também, tá certo? Então, aqui, assim, a gente rouba um pouquinho de cada um como artista e dá para você, para que você possa melhorar a sua gestão. Porque esse é o nosso propósito, transformar os empreendedores em gestores. Empreender é uma coisa, fazer a gestão do empreendimento é outra coisa, como se duas almas habitassem o mesmo corpo, mas a alma do empreendedor é diferente da do gestor. E muitas vezes você tem uma brilhante ideia, mas acaba se perdendo pela gestão. E se a gente puder cumprir, se a gente puder ajudar, puder contribuir com a sua gestão, nós cumprimos aqui a nossa missão, cumprimos aqui o nosso propósito.